Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Para mim é uma alegria enorme poder recebê-los aqui na minha cozinha. E hoje vai ser um dia muito especial para nós. Hoje nós vamos aprender a fazer a receita do bolo de arroz. Um bolo delicioso, típico da cidade de Goiás, da cidade de Cora Coralina. Então vamos lá. Estão animados? Então vamos. Olha, para fazer o bolo de arroz, nós vamos precisar de 3 ovos, 1,5 copo de açúcar, 1 copo pelo vinco de óleo, 1 copo de leite, 2 copos de farinha de arroz, 1 copo de queijo e 2 colheres de fermento em pó. A gente vai precisar de uma forma, esse modelo de forma untado com manteiga. E para começar, vamos lavar as mãos e acender o forno, porque ele precisa ficar pré-aquecido quando a massa estiver pronta para assar. Então vamos acender o forno. É preciso ter cuidado ao acender o forno, é preciso que vocês estejam na companhia de um adulto, certo? Agora o forno vai ficar aquecendo enquanto eu faço a receita. Ele precisa estar em 180 graus, nem todos os fornos têm o termômetro, tá? Mas como você vai estar fazendo com um adulto, ele vai saber mais ou menos o tempo, tá? Quando ele atingir 180, ele é o ponto, é a temperatura ideal para o bolo assar. Vou lavar as mãos, porque a gente vai mexer com a comida. E vamos começar agora a receita. Meninos e meninas, é importante vocês saberem que essa receita vocês precisam fazer supervisionados por um adulto. Por quê? Porque a gente mexe com fogo, o forno quente, né? A gente mexe com a batedeira que está ligada na tomada, tá? Então são cuidados que, por mais que vocês sejam atenciosos, é um adulto que vai dar segurança de não acontecer nenhum acidente doméstico, certo? Combinados? Nós vamos precisar de uma bacia, de uma batedeira. Nesse caso eu estou usando a batedeira, mas você pode também usar o liquidificador. Tá? É um bolo muito simples, na batedeira ou no liquidificador você faz o bolo e não altera nada o sabor, sim? Então a gente vai primeiro colocar os ovos, os 3 ovos. O ovo não precisa separar a gema da clara. Eu só tomo cuidado de tirar a pele da gema para não ficar um cheiro forte. Coloquei os 3 ovos e 1,5 copo de açúcar. Agora eu vou bater por uma média de 5 minutos para ficar cremoso e desaparecer o cheiro do ovo. Depois de 5 minutos batendo o ovo e o açúcar, a massa fica cremosa e um cheirinho suave, desaparece aquele cheiro forte do ovo. E aí é nesse momento então que nós acrescentamos 1 copo de óleo pelo vinco. E aí a gente vai bater mais por uns 2 minutos, 1 minuto mais ou menos. Agora que a gente misturou o óleo, nós vamos acrescentar o leite. Aqui está 1 copo de leite, acrescentando a massa, e nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos com o óleo, misturar a massa. E uma coisa que é importante observar é a temperatura. Chega aqui, por favor, André. A temperatura do forno já atingiu a temperatura ideal. Então, eu abaixei o fogo para agora ele ficar por uns 10 minutos nesta temperatura, que é o tempo exato de terminar de fazer a massa. Vamos bater então. Agora a
está quase finalizando o bolo. Aqui eu vou colocar os 2 copos de farinha. Eu vou colocando aos poucos e tendo cuidado, ainda na velocidade mínima, tendo cuidado para não espirrar. Olha, vocês podem observar que fica um pouco de farinha, então eu desgrudo, eu passo a colher aqui assim, ó, para desgrudar, para não ficar empaçocada a massa, ela fica bem homogênea, tá? E aí eu bato um pouquinho mais para não ficar encaroçada. Agora a massa já tá numa consistência bonita, olha só. Que delícia! Já tá me dando água na boca. E eu vou acrescentar agora o queijo. Quando eu coloco o queijo, eu não bato demais, que é para o queijo ficar com aqueles pedacinhos, ficar bem macinho, um sabor bem intenso do queijo. Se você bate muito, ele dissolve demais e você não sente o sabor do queijo, tá? Esse queijo aqui é um queijo ralado, tá? É um queijo curado e ralado. Você compra ele no supermercado, até na mercearia, a gente encontra na mercearia aqui perto de casa. Ó, como eu disse, o queijo eu só misturei, tá? E agora é a parte de colocar o pó, o fermento em pó. Então eu distribuo o fermento em pó e aí agora, quando eu mexer a massa, eu tenho que mexer com muita delicadeza. Isso daqui eu vou contar pra vocês um segredo, que é um segredo de família, tá? A minha mãe, ela põe um pouquinho de leite, ela me ensinou a fazer isso no bolo. Um pouquinho de leite para ver o fermento crescendo, para ver se vai crescer, se o fermento tá bom. Então isso aqui é uma experiência, se ele começar a borbulhar, é que o fermento tá bom e o bolo vai crescer o suficiente para ficar um bolo gostoso. Não ficar uma massa pesada. Ó, tá vendo, ó? Ó ele borbulhando, ó. Tá? Já tá fazendo efeito aqui. Aí eu vou mexer com muita delicadeza, que é para o bolo ficar aerado, ele ficar com ar, que é que faz ele ficar macio e não ficar uma massa pesada. Isso aqui é o fouet. Se você não tiver em casa, não tem problema, pode mexer com a colher. Sempre que você for mexer com a colher, mexe de baixo para cima e delicadamente, como eu já havia dito. O fouet, ele é bom porque ele deixa a massa aerada, ele não desfaz o aeramento, o ar que fica aí entre a massa. Então eu vou sempre mexendo, isso aqui eu mexo devagar. E aí, quando já tiver bem homogêneo aqui, que o fermento já tiver misturado totalmente na massa, já está pronto para colocar na forma e deixar assar por uma média de 30 minutos, 35 minutos. Forma redonda de buraco, ela já está untada com margarina, eu peguei a margarina, untei e agora eu vou colocar a massa. Eu despejo a massa na forma e levo ao forno por uma média de 30 a 40 minutos. Depende muito do tipo de forno, viu? Como o meu forno é um forno semi-industrial, 30 minutos, 35 é o máximo. Agora, alguns fornos levam até 40, 50 minutos. Aí é preciso observar. Aqui está a massa pronta, a gente acerta ela e vamos levá-la ao forno. Agora, eu acabei de colocar a forma de bolo para assar. Eu vou ficar atenta ao relógio, porque é uma média de 30 a 35 minutos. Se eu ficar em dúvida se o bolo está ou não assado, eu posso colocar uma faca, eu puxo o bolo, tiro ele, coloco uma faca. Se a faca sair sequinha, é que o bolo já está com a massa cozida.
tá pronto para saborear. Se não, eu deixo mais um pouquinho e vou observando. Só que eu tenho que ter o cuidado de não tirar o bolo para olhar antes de 30 minutos, porque senão o bolo pode murchar e vai virar uma massa pesada, parecendo um pudim.